Então, bom dia a todos. Nós vamos aqui começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar das substâncias e mistura. Substância e mistura. A nossa habilidade da nossa aula de hoje é identificar e classificar um sistema. Substância pura e mistura. Saber o que é uma substância pura e uma mistura. É uma mistura homogênea e heterogênea, demonstrando assim suas fases e aspectos nas misturas, constituídas por dois ou mais componentes: água e sal, água e óleo, água e areia, e etc. Vamos lá, então aqui eu trouxe até um questionamento: substâncias e mistura. Na piscina ou no mar temos água? Será que a água da piscina ou a água do mar são formadas somente por água? Estas águas são substância pura ou mistura? Então aqui eu trouxe alguns questionamentos para a gente iniciar a nossa aula. Será que a água da piscina ou no mar? Será que a água ela é formada somente por água? Será que ela tem uma substância simples ou será que ela tem uma mistura? Após esses questionamentos, eu trouxe aqui uma parte do rótulo de uma embalagem de uma água mineral. Então nós vemos aqui a composição. Nós vamos ver que nós temos várias substâncias na sua composição química. Nós temos bicarbonato, nós temos cálcio, nós temos cloreto, nós temos o estrônio, fluoreto, magnésio, nitrato, potássio, sódio e sulfato. Depois disso, nós vamos falar das substâncias puras. Então, apresenta em sua composição um único tipo de partícula. Então, se nós estamos falando de uma substância pura, nós vamos ver que ele só tem uma única partícula, porque é pura. É formada apenas por um elemento químico. Apresenta propriedades específicas definidas como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e condutividade e cor. Então ele vai apresentar essas características. A densidade, que é o ponto em que uma substância ela pode ser mais densa ou menos densa do que a outra. A gente pode entender a questão da densidade com a questão de pedaços de madeira dentro da água. Então, por que um pedaço de madeira ela flutua dentro da água? Porque a densidade da madeira é menor do que a água. O ponto de fusão é o ponto em que a substância passa do estado líquido do sólido para o líquido. Então, lembrando que nesse ponto de fusão e também de ebulição, que é a substância, vamos levar aqui em consideração a água, ela passa do líquido para o gasoso de ebulição. Então, vamos entender que esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição eu preciso de uma temperatura. Que cada substância ela tem uma temperatura para que ela possa mudar o seu estágio, tanto de fusão como de ebulição. A condutividade, que é a questão de condução da corrente elétrica, produzir cargas, e a questão da cor. Trouxe aqui algumas figuras de substâncias puras. Nós temos o átomo de hidrogênio e nós temos o átomo de oxigênio representado. E a gente pode perceber que eles se juntaram e eles podem formar moléculas. Então nós temos aqui substâncias puras, nós temos as fórmulas químicas. Nós temos o oxigênio, o ferro, o nitrogênio, a água, o ferro, o hidrogênio. Mas aqui abaixo nós temos as substâncias puras. Porque essas substâncias puras, elas se dividem em duas, chamadas substância simples e substância composta. As substâncias simples, já diz, é formada apenas por um elemento químico. As substâncias compostas, ela já diz, é formada, composta. Se é composta, é porque na sua composição tem mais de uma substância.
Então é formada por duas ou mais substâncias químicas. Então eu trouxe aqui também uma representação das substâncias simples em desenho. A gente representou a molécula do gás oxigênio só por bolinhas vermelhas. Ou seja, elas se juntaram, formaram uma molécula. É uma molécula de oxigênio, mas os átomos todos são de oxigênio. Então por isso que é uma substância simples. Aqui nós temos uma substância composta. A gente pode observar que nós temos a união de átomos e de elementos químicos diferentes. Eles se uniram e fizeram a sua combinação. Após isso, nós vamos falar das misturas. Composto de duas ou mais substâncias. A mistura, a própria palavra nos diz que a mistura, já diz, é mistura. Eu estou misturando algo. Então, se eu estou misturando algo, então eu tenho algo com mais de uma composição. E aí, quando eu tenho essa mistura, ela pode ocorrer a sua variação de temperatura, tanto de fusão como de ebulição. A questão da variação das misturas, vamos entender aqui. Por exemplo, se você colocar água numa panela para ferver, você vai perceber que ela vai ferver rápido, dependendo da quantidade de água que você põe. Se você adicionar sal a essa água, ela vai demorar mais tempo ferver, porque a mistura ela retarda um pouco. Ocorre esse retardamento e essa variação, tanto do ponto de fusão como do ponto de ebulição. Que eu tenho também a questão das misturas, eu trouxe aqui, vocês podem estar observando. E a gente falou que as misturas, elas se misturam, já diz, mistura porque há união. Então, se elas se misturam, então eu tenho a possibilidade de ter dois tipos de mistura. Essas misturas se dividem em duas, que são as misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, e aí como é que eu vou fazer essa classificação? Vai depender da capacidade de observação, da minha curiosidade, da minha capacidade de observar essas misturas. Então eu trouxe aqui a mistura homogênea, que são as duas, a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Veja bem, a mistura homogênea, eu tenho apenas água e açúcar, ou eu posso ter água e sal. Veja, numa mistura homogênea, quando eu misturo os dois, eu não consigo ver a olho nu o sal. Ou se eu adicionar açúcar, eu também não consigo ver. Então veja bem que nessa mistura homogênea eu criei o que? Uma solução. Porque eu dissolvi duas coisas diferentes. Eu tenho um soluto, que é o sal ou o açúcar, e eu tenho a água, que é chamada de solvente, que dissolveu. Então eu observo e não vejo nenhuma fase. Mas se eu experimento, eu percebo que essa água ela pode estar doce ou estar uma água salgada. Então isso eu tenho uma mistura homogênea. Lembrando que a mistura homogênea só tem uma única fase. A mistura heterogênea, uma das principais características da mistura heterogênea é a capacidade de fases que eu consigo encontrar. Veja bem, essa mistura heterogênea, o que é que acontece? Eu analiso e vejo a quantidade de fase que essa mistura tem. Então aqui, se a gente observar, a gente tem água e óleo. A gente percebe que o óleo não dissolveu na água, ele ficou acima da água. Então, quando eu observo, eu vejo que eu tenho duas substâncias. Essas substâncias elas não se misturaram. Eu tenho uma mistura, mas essa mistura elas não se misturaram. Então, aqui, se eu observar, eu tenho aqui fases diferentes. Eu tenho as fases diferentes. Se eu observar, quantas fases eu consigo ver? Eu tenho uma fase diferente, tenho duas fases. Uma, duas. Então, se eu tenho duas fases,
é chamado de difase. Se eu tenho trifase, trifase. E aí segue. Muito obrigado.